Vamos. Tem alguém com expectativa de receber algo aqui? Cumprimento vocês que estão em casa também. Eu vi que são várias pessoas aí que estão na experiência online, que você possa desfrutar do mesmo ambiente que nós estamos desfrutando aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Gabriel, se tiver também pessoas lá, dá uma olhada para mim, tá bom? Só quem realmente precisa estar lá e depois vem aqui para dentro. Deus quer falar conosco hoje. Pai da glória, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque independente dos dias difíceis, dos dias maus, o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado porque a promessa se cumpriu, a promessa que Jesus disse que estaria conosco todos os dias, e todos os dias nós podemos sentir a sua presença. É na sua pessoa que nós depositamos toda a nossa confiança. Espírito Santo de Deus, venha ministrar os nossos corações aqui nessa noite. Que a sua palavra, que é a verdade, é a luz que ilumina os nossos caminhos, venha de encontro com o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, a nossa oração é que a sua palavra possa nos ensinar, possa nos doutrinar, possa nos confrontar, Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos sair diferente da maneira que nós entramos. Pai, não é apenas mais uma reunião, não é apenas mais um culto, mas é um culto dos santos, é um encontro de todos os santos. Nós estamos aqui, Pai, para declarar que não existe outro Deus além de Ti. Pai, em nome de Jesus, receba os nossos louvores, as nossas canções. E agora, Pai, nós apresentamos os nossos corações. Queremos apresentar os nossos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e dar de presente o nosso coração e a nossa atenção, Pai, por aquilo que o Espírito Santo quer falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vocês sabem que aqui a gente traz uma série de mensagens. Eu terminei na última vez, eu trouxe uma palavra e eu terminei uma das séries. E eu não sei como que vai ser organizado isso, mas na verdade essa é uma série bem longa, eu posso até chamar de ciclo. São 30 palavras que eu quero trazer aqui para a igreja e essa vai ser a primeira hoje. Amém? Glória a Deus. Então você pode colocar aí, vai ser uma série de mensagens, 30 mensagens. Então são alguns meses que nós vamos abordar alguns assuntos. E quem lembra aqui da palavra que o apóstolo trouxe aqui na casa, falando sobre transformação e salvação? Ele enfatizou muito bem essa diferença, lembram, né? E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre transformação. Então você pode anotar aí, você que anota, você que está em casa. O tema dessa ministração de hoje é tempo de transformação. Alguém quer ser transformado aí, gente? Amém, glória a Deus. A salvação, ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Mas somente os discípulos e filhos do Senhor transformados vão poder desfrutar da glória de Deus e do reino de Deus aqui na terra. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tempo de transformação. Aleluia. Tem um texto que está lá em Gálatas, Paulo está falando aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Você pode anotar aí, é um dos textos base, fundamentais aqui, para aquilo que nós vamos falar hoje. Eu acredito muito que... E eu dou essa ênfase, muitas vezes aqui na igreja, que a nossa vida ela é feita de estações e de ciclos. Eu entendo que o próprio Deus ele estabelece algumas estações, alguns ciclos em nossas vidas, sim ou não? Então você vive algumas coisas por um tempo, depois Deus paralisa, Ele te leva para um outro lugar. Então, de uma maneira completa nas nossas vidas, nós desfrutamos de jornadas, de ciclos, de tempos. Agora eu entendo que existe uma jornada que para eu e você avançarmos, depende de nós mesmos. E que fala da nossa vida, fala do nosso coração, fala da transformação que eu e você precisamos passar. Eu entendo que Jesus Cristo, Ele me alcançou você, amém? Aleluia. Tem algum salvo aqui, gente? E quando eu falo, eu quero que, principalmente para você estar com a atenção aqui para frente, estar conectado aqui comigo e para a gente estar bem envolvido com a palavra de Deus. Amém? Então tem algum salvo aqui? Amém.
Glória a Deus, Jesus Cristo nos alcançou e nós desfrutamos dessa graça maravilhosa e nós caminhamos com esse pensamento, com esse entendimento e com essa revelação que Jesus Cristo nos alcançou e nós somos salvos. E a palavra vai nos garantir que nós recebemos uma nova natureza. E agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Tá falhando? Vou trocar. Dá um glória a Deus aí. Peguei do apóstolo aqui. Amém. Glória a Deus. Então, gente, Jesus Cristo nos alcançou, nós somos salvos e nós caminhamos com essa realidade, com essa verdade. E a transformação que nós precisamos muitas vezes passar tem muito a ver com o que o apóstolo Paulo falou, que nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. Então repitam comigo, temor e tremor. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, o Evangelho de Deus tem mais a ver com a transformação que Jesus Cristo quer operar em nós. Então, se tem uma ambição que você, como filho de Deus, tem que ter, é de ser completamente transformado e se tornar a cada dia mais parecido com Jesus Cristo. O Evangelho não tem a ver com você ter ambição apenas de coisas materiais. Não tem a ver com você fazer muitos planos e só coisas materiais. Essas coisas acompanham quem se responsabiliza, se envolve com o reino de Deus. Mas Jesus Cristo, ele veio resolver um problema que apenas Deus poderia resolver enviando o seu único filho. Eu e você, todos nós estávamos perdidos. Nós estávamos completamente vivendo perdidos em uma vida de pecado. E eu e você precisávamos experimentar a salvação e uma justificação. Amém? Amém? Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, você foi justificado. Aleluia. E daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim. Bastante atenção aqui, tá, igreja? A palavra de Deus diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uau, maravilha, glória a Deus. Essa é uma fala de um filho de Deus, de uma filha de Deus, um discípulo de Jesus, que entendeu a obra da cruz, a obra da salvação. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Aqui está falando de uma transformação que eu e você passamos, amém? Eu e você passamos, e a gente começa a caminhar e viver baseado na obra da cruz, na revelação da obra da cruz, aonde eu e você agora somos uma nova natureza. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Então esse texto, ele é precioso. Paulo vai falar novamente aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21. Pode só colocar aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então em todo tempo Paulo está ensinando às igrejas essa vida sacrificial, essa vida de você se entregar completamente para Jesus, amém? Então, queridos, se você tem algum tipo de dúvida, eu quero falar algo para você. Eu e você, sim, nós precisamos continuamente passar por transformações, amém? Amém? Porque se você se diz cristão, e cristão significa mini-cristos, uma cópia de Jesus Cristo, então o teu principal alvo nesse segundo semestre precisa ser: eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia. Esse é o teu principal objetivo. Talvez você tenha uma agenda, talvez você tenha um caderno com muitas anotações, com muitos planejamentos, e que você possa prosperar em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem isso para nós. Glória a Deus. E tudo isso vai acontecer para exaltar e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o seu principal objetivo é se tornar mais parecido com Jesus Cristo todos os dias. Amém? Aleluia. Quem está falando aos Gálatas, aos Filipenses, e tem mais um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É o apóstolo Paulo. Alguém com uma autoridade tremenda, incrível. Ele foi separado por Deus para fazer o que fez.
E esse homem, ele é um homem incrível. Você pega o Novo Testamento, a maioria são palavras desse homem, alguém que foi muito usado por Deus. E no final da sua caminhada, ele começa a fazer muitas reflexões, o apóstolo Paulo. Eu acredito que quem conhece a história do apóstolo Paulo, você vai se lembrar. E ele tem falas profundas. E ele começa a analisar tudo que Deus operou na vida dele. Gente, ele treinou pessoas, ele foi um pai espiritual. Ele fundou igrejas, ele foi um apóstolo. E ele treinou pessoas. E ele amou pessoas. E através da sua palavra, pessoas eram curadas e muitas coisas aconteciam. Mas no final da vida ele olha para tudo aquilo que Deus operou na vida dele, através dele, e ele volta a falar as mesmas palavras que ele começou a falar no início do seu ministério. O que importa para mim é viver com Cristo. Ele começa a falar, o que mais vale para mim é eu estar bem com meu Senhor, e todas as coisas que eu conquistei eu considero como esterco. Já parou para pensar nisso? E nós não estamos falando alguém que abriu uma igreja e evangelizou um grupo de pessoas. Ele é um dos maiores líderes que a palavra descreve, o apóstolo Paulo. Deus usou ele de uma maneira sobrenatural. O que nós vivemos como igreja nos dias atuais vem muito da revelação que o próprio Deus colocou na vida do apóstolo Paulo e ele ensinou às igrejas. Então é importante enfatizar isso, porque essas palavras aqui mexem conosco. Segundo os Coríntios 5,17, ele diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Então olhe para quem está do seu lado e diz assim, você é nova criatura. Aleluia, nós somos nova criatura. E Jesus, ele deseja que você mude de vida. Vocês sabiam disso, gente? Jesus, ele deseja que eu e você venhamos mudar de vida. E eu tenho algo para dizer, o tempo da transformação chegou agora, é hoje. Amém? A gente não pode mais procrastinar algumas coisas. A gente não pode mais ir empurrando com a barriga algumas coisas, porque você mesmo vai se autodestruindo, vai se afastando dos caminhos do Senhor, vai se afastando dos propósitos de Deus. E você simplesmente não é usado por Deus para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu acredito, olhando para a palavra de Deus, que Deus pode usar qualquer pessoa para curar alguém, para tocar alguém e alguém receber uma bênção. Vocês creem nisso também? A Bíblia mostra isso. Muitas pessoas usam até o exemplo, né? Deus usou até uma mula. Ele pode usar qualquer pessoa para tocar alguém. Mas a unção nada mais é a permissão de Deus, Deus tocando um homem, capacitando um homem, ungindo um homem para ele receber essa vocação e ele liberar algo sobre a vida de alguém, através de uma palavra, através de uma oração, essa pessoa ser curada, enfim, são várias situações que podem acontecer. Alguém ser usado por Deus tem a ver com unção, então ser usado por Deus tem a ver com unção. Mas ter um caráter aprovado é apenas aquelas pessoas que se permitem serem transformadas. E a gente está vivendo um tempo da igreja que nunca houve tantos escândalos, sim ou não? E sabe qual que é a fala? Nossa, mas essa pessoa orou por tal e eu vi essa pessoa saindo da cadeira de roda. Já escutaram isso? Porque lá no culto dessa pessoa, tantas pessoas são tocadas e transformadas. Isso é que a gente mais vê por aí. Mas Deus pode usar qualquer pessoa. Mas o que nós precisamos nos atentar é ter um caráter aprovado antes de ser usados por Deus. E na maioria das vezes, esses homens, eles não vão ser usados por Deus. No meio do caminho, eles começam a usar Deus para benefícios próprios. Porque o homem que é muito, ele levantado, começa a ser usado por Deus, ora pelas pessoas são curadas, passa algum tempo, ele já está cobrando Pix, R$1.500, como meu pai trouxe aqui. Aquele exemplo, uma pessoa desse tipo que eu estou falando. Então entendamos, no reino de Deus tem a ver com eu e você termos um caráter aprovado. Amém? Aleluia? Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer transformar o nosso caráter, Deus quer transformar o nosso coração. Esse é o desejo dele. Para que eu e você venhamos caminhar com o Senhor, nos tornar mais parecidos com Jesus, tem a ver com a transformação no nosso interior.
Então não tem a ver em você ser uau, como você é usado, como você ora bem, como você vem na intercessão e você começa a orar e sei lá, começa a pegar fogo aqui. Não tem a ver com isso, gente. Tem a ver com ter um caráter aprovado. O que mais vale é a maneira que nós terminamos a nossa caminhada do que a maneira que nós iniciamos a nossa caminhada. Nós temos visto pessoas dentro da igreja que começam muito bem, mas terminam mal. Não muitas vezes porque são pessoas más. Muitas vezes são pessoas boas. Mas elas acabam vivendo uma vida de religiosidade. E elas não conseguem se entregar para Deus a ponto de falar: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E gerar essa transformação dentro do nosso interior. No domingo passado eu estava até falando, né? Tem uma pessoa que conheceu a Jesus, começou a ir para a igreja, e era uma pessoa, eu usei um exemplo muito simples. Eu falei, essa pessoa era muito chata. Passou 6 anos caminhando com Jesus e ela continua chata, gente. Me desculpe, mas isso denuncia o nível de relacionamento que essa pessoa tem com Jesus. Porque não tem como você caminhar com Jesus e você não ser transformado. Posso dizer amém? São verdades amargas, mas a palavra de Deus precisa nos ensinar. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Porque não adianta nada, queridos, nós buscarmos de todo o coração: eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer acontecer, e nós não temos um caráter aprovado. Nós vemos homens caindo, pessoas caindo que foram muito usadas por Deus. Mas no meio do caminho eles perderam a humildade e a simplicidade de reconhecer que tudo quem faz é Deus. E Deus quer transformar o nosso caráter e os nossos corações nesses dias, amém? Aleluia. Então quero dizer, a hora chegou de você passar por uma transformação, amém? E essa é uma palavra que você vai ouvindo e vai olhando para dentro de você. Não olha para o seu esposo, não olha para sua esposa, não olha para os seus filhos, mas olha para dentro de você, porque no final dos tempos, queridos, vai ser você e Ele. No final de todas as coisas, você vai estar de frente com o Rei dos Reis. E quando Ele puxar o extrato da sua vida, o que você vai apresentar para Ele? Nós não vamos, vocês sabem disso, a gente não vem aqui e fica trazendo mensagens motivacionais. Eu preciso a cada dia ser transformado e você precisa ser transformada. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Amém? E cada vez mais que você busca ser transformado, você vai experimentar da manifestação da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus está em busca de pessoas completamente entregues para Ele. Creia que com Ele, com Jesus Cristo, você pode tomar decisões sábias consigo mesmo e com as outras pessoas também. Amém? Então nós vamos falar desse tempo de transformação. Eu anotei alguns pontos aqui, alguns passos que vão nos ajudar como chegar nesse lugar de ser totalmente transformados. Amém? E quando a gente fala de transformação, obviamente não tem a ver com salvação. Eu estava vendo hoje mesmo um testemunho, né, de um pastor, e você pega vários testemunhos de pastores e você fica pensando, meu Deus, esse grande homem de Deus já foi isso um dia. Eu me lembro do meu pai comentando algumas coisas aqui, né, falando da juventude dele, 17, 18 anos, rock and roll, usuário de drogas. Aí tem pessoas que olham para ele e pensam, nossa, eu não consigo imaginar isso. Mas ele passou por uma transformação. Amém? E queridos, a matemática do reino de Deus, ela é exata. Amém? Então tem algumas pessoas que vão ter um encontro tão genuíno com Jesus, que elas vão ser completamente transformadas. Muitas coisas terríveis que essa pessoa fazia e vivia, ela não vai mais fazer. Agora eu quero te dizer uma coisa. Nós somos uma nova criatura e nós recebemos uma nova natureza, sim ou não? Numa atitude pública de fé, depois de você ter encontrado Jesus, você se batizou. Eu me lembro no último retiro, várias pessoas se batizaram. E isso é uma atitude de fé pública. Você está falando, o velho homem fica para trás, agora eu sou uma nova pessoa. Agora deixa eu dizer uma coisa, existe uma luta dentro do nosso interior, que é a nossa
carne sempre militando contra o espírito. Então, embora nós recebemos uma nova natureza, a velha natureza permanece dentro de nós. Vocês sabiam disso? Igreja, responde, vocês sabiam disso? Então, embora nós recebemos uma nova natureza, a velha natureza está dentro de nós. A própria palavra vai nos garantir isso, que ainda ela está dentro de nós. E é por isso que existem muitos cristãos que, infelizmente, na hora que ele é pressionado, ele começa a externar algumas marcas, algumas coisas que são relacionadas à velha natureza. Então tem pessoas que talvez no momento de pressão, ela mente ainda. Talvez tem pessoas que no momento difícil de pressão, acaba enganando pessoas. Talvez tem pessoas que no momento difícil na vida de pressão, acaba caindo novamente nos mesmos pecados de estimação. E eu estou falando de pessoas que caminham com Jesus Cristo. É assim ou não é, gente? A velha natureza ainda está ali. E o teu papel e o meu papel é se posicionar naquilo que Jesus Cristo fez por nós, para que eu e você venhamos caminhar em novidade de vida. A nossa luta contra a velha natureza é todos os dias, mas você não luta, embora o próprio apóstolo Paulo fala que ele prefere esmurrar o seu corpo, ele esmurra o seu corpo, né, para que não venha pecar contra Deus. Gente, nós temos que lutar da maneira correta. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e você precisa começar a declarar aquilo que Jesus Cristo fez por você. Amém? Eu posso ouvir um amém? A Bíblia, ela trata o pecado como algo completamente abominável. O salário do pecado é a morte. E uma pessoa que ela não é transformada e ainda vive cometendo seus delitos e seus pecados e achando isso um pouco normal, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você, você corre sérios riscos. Porque cometer um pecado, viver dessa maneira, ela precisa se tornar um acidente. Nós vamos ver isso em Pedro falando, Tiago falando. Se você em algum momento pecar, nós temos um advogado fiel. Alguém que vai militar por nós. Mas o pecado, ele precisa se tornar um acidente. E a gente começou a parar de falar dessas coisas, e nós não vamos parar de falar isso. Porque o mais importante é a gente inspirar e conduzir vocês para um lugar de santidade, de obediência. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Então, nós precisamos ser transformados. Amém? Então, para nós trilharmos essa jornada de transformação, primeiro ponto, anote aí. Entregue sua vida ao controle de Jesus. Entregue a sua vida ao controle de Jesus. Mateus 5:3, que são as bem-aventuranças. Você pode só anotar, o pessoal vai pondo rapidinho aqui. Mateus 5:3 diz assim: bem-aventurados pobres em espírito. Então por que eu coloquei entregue sua vida ao controle de Jesus? Porque isso aqui relata a humildade do coração de uma pessoa. Eu e você, nós precisamos nos tornar humildes, precisamos ser humildes e admitir as nossas fraquezas e nossas carências. Tem alguém aqui comigo? Por quê, pastor? Porque Deus, ele resiste aos soberbos. Então a humildade, a mansidão é um atributo de Jesus Cristo, é um atributo do caráter de Jesus, e eu e você, nós precisamos nos tornar parecidos com Ele. Jesus Cristo é Rei dos Reis, eu e você participamos do reino de Deus, e quando nós vemos, né, essas bem-aventuranças, o Sermão do Monte, aqui é tudo que é estabelecido nesse reino, é a maneira que eu e você devemos viver. Então Mateus 5:3 está dizendo, bem-aventurados, ou seja, abençoados, e muito abençoados, são os pobres em espírito, ou seja, ele está falando de alguém completamente simples e humilde. Amém? Posso ver um amém aqui? É uma simplicidade, uma humildade de reconhecer que você precisa de Deus. Porque na verdade a gente vive dias que tem pessoas tentando ensinar Deus a ser Deus. Em algumas situações, acredito que não precisam de Deus. Nós precisamos de Deus para todas as coisas, sim ou não? O que precisa estar dentro dos nossos corações é humildade. E abençoados são aqueles que são pobres em espírito. Seja humilde e admita a sua carência.
Deus, ele resiste aos soberbos. E nós vivemos num tempo onde pessoas, elas se enchem e comem mensagens de autoajuda. E a cada dia elas vão se tornando mais soberbas, porque elas vão confiando na sua própria performance. Eu consigo, eu sou capaz, eu posso. E é uma linha muito fina, muito tênue. Por quê? Porque eu preciso reconhecer que sem Jesus Cristo eu não sou nada. Eu sei que eu posso todas as coisas, eu sei que eu sou capaz. Mas por quê? Porque Cristo está comigo. Aleluia! Através de Jesus eu posso, através do Senhor eu consigo. É Cristo em mim. É como o apóstolo Paulo estava falando. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo em mim. Mas para que Cristo viva dentro de nós, nós precisamos morrer, amém? Aleluia! Então o primeiro ponto é: entregue sua vida ao controle de Jesus. E quando eu falo a sua vida, é todas as áreas, é o todo, amém? Nós dependemos do Senhor para todas as coisas, dependência em Deus. Segundo ponto, pode anotar aí: para trilhar uma jornada de transformação, e eu estou crendo que você quer tomar essa decisão hoje, você quer desfrutar disso. 2, declare que você crê e precisa do poder transformador de Jesus. Declare que você crê e precisa do poder transformador de Jesus. Queridos, quando Jesus Cristo transforma alguém, nada mais é que a manifestação do seu poder, sim ou não? Eu dei agora há pouco um exemplo das coisas que o apóstolo fazia, e quando ele se encontrou com o Senhor, a manifestação do poder de Deus o encontrou e houve uma transformação. Então, entenda algo, tem algumas coisas que você não vai vencer sozinho. Na verdade, muitas coisas você não vai vencer sozinho. Você vai vencer com Jesus Cristo, você vai vencer sendo liderado pelo Espírito Santo, e vai vencer caminhando no corpo de Cristo, na igreja, nessa reunião dos santos aqui. A grandeza de um homem, até coloquei esses dias, escrevi um texto, a grandeza de um homem é reconhecer que precisa do outro. E como nós precisamos um dos outros. Sim ou não? Queridos, uma vez o apóstolo Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu carrego, o que eu tenho, eu te dou. Queridos, não importa o que cada um tem. Não tem a ver, quando eu falo que um precisa do outro, não tem a ver com o que a Fernanda pode me oferecer de benefício, não tem a ver com o que o Felipe pode oferecer de benefício para alguém, com as valências e predicados e qualidades que Deus colocou nele, não tem a ver com isso, mas tem com a mensagem de Cristo dentro dele, amém? É o que é mais valioso, é a unidade que nós temos no corpo de Cristo. E Paulo já estava entendendo isso e ensinando sobre isso. Então, quando você olha para o seu lado, aí que tem o seu irmão, quando você olha para ele, o que vai vir, precisa vir na sua cabeça é o coração dele. Amém? É o estar junto, é o poder. Olha, talvez eu não tenha o que você precisa, mas eu me dou, eu estou aqui. O meu coração você tem. Amém? Essa é a matemática do reino de Deus. Ame o seu próximo como a ti mesmo. E obviamente que o amor a gente vai demonstrar de várias maneiras. Mas todas as demonstrações de amor, antes delas serem visíveis, elas acontecem no invisível que é dentro de nós. Amém? Porque eu vou falar para você, eu já me senti muito mais amado com pessoas que não tinham nada para me oferecer do que pessoas que tinham coisas para me oferecer. Porque na maioria das vezes que pessoas vieram com coisas para mim, eu vi que era bajulação. Elas queriam algo em troca. Afinal de contas, né? Dá para comprar um espaço na agenda do pastor. Dá para comprar mais atenção dele no WhatsApp. Gente, é sério que eu estou falando. A gente tem que estar muito sensível no espírito. Amém? E o que mais vale é o coração de cada um de vocês. É o estarmos juntos. Aleluia. E a expressão desse amor, sim, depois nós vamos nos ajudar e ser suporte um para os outros com aquilo que Deus deu para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos entrar nesse lugar de uma vida genuína no Senhor. Pessoas transformadas, amém? Aleluia. Mateus 5,4: bem-aventurados que choram, pois serão
consolados. Por isso que eu coloquei que eu e você precisamos crer e acreditar e declarar que precisamos ser transformados e experimentar o poder de Jesus. Bem-aventurado, abençoado é os que choram, pois serão consolados. Queridos, não tenham vergonha de chorar e depender de Deus, pois o poder de Jesus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Quer experimentar a manifestação do poder de Deus? Quer se tornar alguém forte? Seja humilde e se derrame aos pés de Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. É muito melhor eu e você se humilharmos diante de Deus para depois nós não sermos humilhados diante das pessoas. Então seja alguém que prontamente se entrega para o Senhor. Não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de clamar, não tenha vergonha de falar: Deus, eu dependo do Senhor para todas as coisas. Eu sou fraco, por isso que eu preciso do Senhor, para que eu me torne forte nessa situação, nessa jornada. Amém? Então humilhe-se diante de Deus para não precisar fazer isso diante dos homens. Aleluia, louvado seja Deus. Isso fala de um coração simples, humilde, quebrantado, contrito. É por isso que nós precisamos ser transformados. Será que você já tem vivido e experimentado esse nível de devoção a Deus? Um coração completamente rendido, entregue para o Senhor. Alguém totalmente desarmado. Eu preciso de Jesus, eu preciso do Senhor todos os dias. Pense isso, reflita nisso. Essa é uma noite do poder de Deus alcançar o seu coração e você. Terceiro ponto: entregue sem reservas sua vida aos cuidados de Jesus. Para experimentar um tempo de transformação, entregue sem reservas a sua vida aos cuidados de Jesus. Mateus 5,5 diz assim: bem-aventurados os humildes, ou em outras versões dizem os mansos. Bem-aventurados os humildes. E apenas os humildes entregam seu coração a Jesus Cristo, se rendem ao Senhor para serem completamente transformados. Amém? Aleluia! Essa é uma oração que nós vamos fazer, queridos. E a humildade que Jesus está dizendo aqui não tem a ver com a falsa humildade. Lembra que eu falei no início? Tem a ver com a transformação dentro de nós. Amém? Amém? Eu já vi em alguns lugares pessoas, um exemplo para você entender. Pessoas assim que querem receber uma oração e existe uma liderança, existe pastores, pessoas preparadas para abençoar e ministrar pessoas, mas ela muitas vezes fica esperando e ela quer determinar quem deve orar pela vida dela, quem deve ministrar a vida dela. Isso denuncia como está o seu coração. Isso é um exemplo clássico que acontece em muitos lugares, em muitas igrejas até que nós vamos. Não pode faltar humildade dentro dos nossos corações, amém? Amém? Aleluia. E abençoado é quem tem um coração humilde, são mansos, amém? Que não tem dificuldade, se entrega sem reservas, se entrega aos cuidados de Jesus, aleluia. Anote aí o quarto ponto, para eu e você trilharmos, passarmos por um tempo de transformação. Admita suas fraquezas. Admita suas fraquezas e pecados diante de Deus. Estava falando isso na introdução. Para você experimentar uma transformação na sua vida, admita suas fraquezas e pecados diante de Deus. Mateus 5,8 diz: bem-aventurados puros de coração. Sabe, irmãos, você precisa fazer isso nessa noite. Você que está em casa, você precisa fazer isso nessa noite. Fazer de uma maneira aberta, examinar você mesmo e confessar suas falhas diante de Deus e a si mesmo. E muitas vezes para alguém que você confia. Sabe o que a gente não foi mais vendo dentro das igrejas? E esse é um assunto complexo porque existem vários fatores.
Mas a Bíblia ela precisa ser vivida. Não é porque existem algumas igrejas e lideranças que acabam negligenciando e fazendo de maneira errada que eu e você não vamos mais obedecer a palavra e fazer o que ela impõe para nós como mandamento. A Bíblia diz: confessai os seus pecados uns aos outros. Existem níveis. Então, talvez você ainda nem reconheceu, nem está se examinando. Primeiro você já se acostumou a viver com algumas práticas pecaminosas e com falhas. Você nem chegou no segundo ponto, que é você confessar isso abertamente para Deus. Deus, eu tenho falhado nisso. Deus, eu sei que essa é uma falha. Deus, isso é algo que o inimigo tem me assolado. Pai, eu não quero mais pecar contra ti, me ajuda. Já nem chegou nesse segundo nível. Quem dirá no terceiro nível, de chamar pessoas que você confia e confessar os seus pecados uns para os outros. Isso é uma ordem bíblica para a igreja. Me ajudem, ou não é, gente? Difícil a gente ver isso nesses dias. Nem chegou ainda nesse nível. Por quê? Porque as pessoas elas vão acostumando a viver com seus pecados de estimação, com as suas falhas. Mas Deus conhece meu coração. Tu sabes. Ou tipo, não, semana que vem eu vou mudar e vou melhorar tal coisa. Não é assim. Mas não pode, não deveria ser assim. Porque se você vive dessa maneira, você entristece o coração do Senhor. Todas as vezes que mandamentos e princípios são quebrados, sem sombra de dúvidas, isso enfraquece o nosso relacionamento com Jesus. Porque Ele não habita na mentira, Ele não habita na falsidade, Ele não habita no pecado. Ele abomina o pecado. Por isso que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Porque aonde Jesus habita, a vida. Mas aonde habita o pecado, a morte. E a morte espiritual, sua alma e o seu físico. Então isso precisa ser enfatizado. E eu e você precisamos meditar nisso e falar: Deus, me transforma. Como está o meu coração? É uma noite de você examinar como está o seu interior. Bem-aventurados, abençoados são os puros de coração. Um coração puro é isso, não tem a ver com uma pessoa perfeita e perfeição. Esse é um dos lemas aqui, não existe pessoas perfeitas aqui. E se tem alguém que se diz perfeito, eu vou dar um conselho para você: se afaste dessa pessoa. Porque a primeira pessoa que a gente vê que falou isso, que era perfeito e soberbo, ele foi expulso do paraíso. Posso ouvir um amém? Mas embora nós sejamos e precisamos reconhecer que somos imperfeitos, nós precisamos buscar ter um coração puro. Ser homens e mulheres de corações puros. Isso fala de algo genuíno, isso fala de verdade, isso fala de uma simplicidade, isso fala de pureza. Então a pureza não tem a ver com a perfeição, mas a pureza ela tem a ver com a verdade. Já conheceu pessoas puras? A gente usa até isso, né? Você vê que uma pessoa falhou. Cara, a pessoa fez isso. Nossa, mas uma pessoa ela é pura. Ela nem entendeu direito o que ela está fazendo. Já conheceu pessoa assim? É assim que acontece. Nós precisamos ter esse coração puro, porque dessa maneira fica muito mais fácil para o Senhor ministrar os nossos corações. Nós vamos lidar muito melhor com as situações da vida, amém? Então nós precisamos admitir as nossas fraquezas, olhar para dentro de nós, olhar para os nossos pecados diante de Jesus. Você tem algo, sim, em 2024, final de maio de 2024, que vai agradar o coração de Deus, é você ser genuíno e falar: Deus, cura minha vida. Eu reconheço que eu tenho pecado contra ti. Eu reconheço que eu tenho pecado contra os meus irmãos. Transforma a minha vida. Esse é o evangelho, gente. A gente não vai vir com a nova onda do momento, a nova palavra do momento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca mudou. Eu entendo que de tempos em tempos Deus libera revelações específicas para homens de Deus. Porque Provérbios vai dizer que os mistérios de Deus são para aqueles que o temem. Por isso que você vai ver o apóstolo pregando algumas coisas, homens de Deus pregando algumas coisas, e falando: uau, que revelação é essa? Não é porque ele é um super, ultra, mega pastor, extremamente intelectual,
Mas você pode saber, esse é um homem que teme a Deus. Coisas grandiosas Deus ele tem separado para aqueles que o temem. Aleluia. Por isso a transformação tem a ver com o que o apóstolo Paulo falou. Desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. Ou seja, é exatamente isso que a palavra está querendo dizer. Temor e tremor. Porque Jesus Cristo, Ele é o cordeiro mudo que veio e morreu por nós, mas Ele vai retornar como um leão que ruge. E isso precisa gerar um temor santo dentro de você, um tremor santo dentro de você. Ele não poupou nem a vida do seu próprio filho. Nós precisamos ter a consciência do que aconteceu naquela cruz. A ira de Deus sendo depositada na pessoa de Jesus. E Ele em nosso lugar. Então Deus, essas são as facetas do amor de Deus. Ele é bondoso, misericordioso, maravilhoso, gracioso. Mas Ele é o justo juiz. Amém? Aleluia. E nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Aleluia. Anote aí. Quinto ponto. Estamos bem no tempo aqui, porque eu preciso entrar um pouquinho mais fundo nesse quinto ponto. Para nós trilharmos essa jornada de transformação, experimentarmos uma transformação completa no nosso coração, na nossa vida, no nosso caráter. Quinto ponto. Abandone e remova seus defeitos de caráter. Abandone e remova seus defeitos de caráter. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quero que vocês repitam esse versículo comigo. Repitam assim comigo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aleluia. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não adianta você ser assíduo na célula, ser um bom participante na célula, falar na célula, orar na célula, vir no culto de segunda, vir no culto de mulher se você é mulher, vir no culto de homem se você é homem, você se envolver com tudo que tem na igreja. Mas se você não tomar uma decisão no seu interior de remover os seus defeitos de caráter, você corre o sério risco de se tornar alguém totalmente religioso. Posso ouvir um amém forte? Queridos, é extremamente necessário que você abandone e remova da sua vida todos os defeitos de caráter. Eu comecei falando aqui já no começo, ali na introdução. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos um caráter aprovado. Tô buscando aqui no meu, não é mais HD, no SSD, não é mais HD. Uma frase que meu pai sempre disse: Deus não se empolga com a minha empolgação e nem se entristece com a minha tristeza, alguma coisa assim. Então não tem a ver com, meu Deus, a bagunça, a festa, quanto poder, olha isso, olha o fogo, olha aquilo. Primeiro Deus sonda o nosso coração e Ele vê se nós temos um caráter aprovado. Posso ouvir um amém? E nesse ambiente, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Muitos buscam viver e experimentar a manifestação da glória de Deus, sim ou não? Tem lugares, pessoas estão correndo em busca de receber algo extraordinário da parte de Deus e ser usado e fazer acontecer. E está tudo certo. Mas muitos recebem, mas logo eles caem porque eles não têm um caráter para sustentar o que Deus deu. Então a pregação aqui hoje é para que você tenha um caráter aprovado, para que esse caráter sustente os lugares que Deus vai te colocar. É por isso que nós vemos muitos homens caindo, infelizmente, porque eles negociaram princípios inegociáveis. Então a minha oração é que Deus
me sustente, eu vou remover todos os defeitos de caráter. Eu quero ter um caráter aprovado. Pai, eu quero me tornar mais parecido contigo. Sabe o que Deus faz com homens e mulheres de caráter? Ele dá voz para essas pessoas. Você sabia disso? É uma ordem contrária. As pessoas hoje, elas estão correndo atrás de status, ter voz, dar opinião sobre todas as coisas. Quem disse que eu tenho que opinar sobre todas as coisas? Quem faz isso é influencer, e o problema é deles, né? Tem um problema no Rio Grande do Sul, vai dar lá a opinião, tá tudo certo. Mas daí o jogador lá se machuca no futebol, ele dá opinião também. Daí tem lá um desfile de moda, ele vai lá dar opinião também. Aí lançam, sabe aquelas pessoas na internet que tem que dar opinião de tudo? Jesus, pare de escutar esse povo, gente. Tem pessoas sérias que trabalham, tem um estudo, tem temor em falar o que falam. Tem que filtrar, gente. A fé vem pelo ouvir, eu falei domingo passado, mas a incredulidade vem pelo ouvir também. Então você tem que perceber bem quem que você está ouvindo. Mas Deus deseja que nós tenhamos um caráter aprovado. Homens de caráter, eles vão ocupar grandes posições no reino de Deus. Porque Deus sabe que o caráter dele vai poder sustentar o ambiente onde Deus colocou ele. Eu estava... é verdade. Gente, vocês viram que a transmissão não caiu nada hoje, né? A gente comprou o computador da transmissão, glória a Deus. Eu esqueci de falar até, gente. Glória a Deus. Nós chegamos em 90% do valor. Então falta 10% dos 30 mil reais que a gente teve prejuízo. Hoje a gente conseguiu pôr o computador e tá maravilhoso, né, Sérgio? Eu estava conversando com o Sérgio, a gente estava indo lá para comprar o computador e ele começou a conversar comigo e colocar para fora uma indignação santa dele também. Desses lugares de destaque, cadê os homens de Deus? Cadê as mulheres de Deus? Homens e mulheres de caráter. Queridos, talvez tem muita gente querendo estar aí ocupando esse espaço. E Deus deseja que a gente venha ocupar esse espaço. Mas, gente, de verdade, eu acho que o nome de Jesus já foi envergonhado demais nos últimos tempos. Sem sombra de dúvidas, é algo meu, tá? Não está na Bíblia, eu que estou falando agora. Eu fico me imaginando algumas coisas. Eu acho que Deus pensa assim, às vezes, cara, nossa, eu não vou pôr fulano, eu não vou pôr pessoa tal nessa mesa. Eu não vou dar voz para essa pessoa, porque ela não tem como sustentar o ambiente aonde eu vou inserir ela. Sabe que ela fala, muitas pessoas falam, né? Tem ambientes que pessoas entram e se corrompem. Eu não creio dessa maneira. Mas eu acredito que homens que não têm um caráter aprovado, na verdade, eles só se encontram nesse lugar. Porque homens de caráter entram e falam, cara, eu não consigo mudar esse sistema aqui, eu tô fora. O que importa é eu estar bem com o meu Jesus. Então eu acredito muito. Gente, isso aqui é algo muito profundo. Sonde, é um momento de nós abandonarmos e removermos defeitos do nosso caráter. E pessoas vão estar próximas de nós, elas vão ser transformadas e curadas. Aleluia. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você vai receber uma unção do Senhor, aí você vai estar atendendo alguém, e essa unção que vai quebrar o jugo e uma pessoa vai ser liberta. Mas tem pessoas que vão ser libertas pela maneira que você trata o seu marido. Tem pessoas que vão ser transformadas pela maneira que você lida com dinheiro. Tem pessoas que vão começar a caminhar com Jesus pela maneira que você educa os seus filhos. Tem pessoas que vão começar elas vão escolher Jesus pela sua humildade, pela sua simplicidade, pelo fruto do Espírito que vem para fora e toma conta das pessoas. Pessoas que, sabe, vão desejar estar perto de você. Talvez você nem não é a pessoa que mais fala bonito, talvez nem é tão usada por Deus com manifestações, mas você gera paz, traz vida onde você está. Ai, como eu acredito nessa palavra. Eu estava estudando profundamente a vida do apóstolo Paulo. E se você ainda não tem uma prática de estudar muito, de pegar Strong, de pegar versões, assista ao filme do apóstolo Paulo. É o último que tem lá, é apóstolo... Eu não vou lembrar bem o nome do filme, é só colocar filme lá do apóstolo Paulo, é um último muito bom. Ali relata muito bem as mesas que Deus colocou esse homem.
Ele quebrou todos os paradigmas. Cara, uau! É como se Deus estivesse olhando para ele e falou assim: achei alguém digno. Eu achei alguém de caráter aprovado. Ele vai conseguir sustentar. E essa é uma característica dos discípulos. Sim ou não? Os apóstolos viviam da mesma forma. Tanto que eles morreram de forma digna. Já parou para pensar nisso? Alguém sendo proibido de pregar o evangelho, fala assim: pare de pregar, pare de falar desse Jesus, ou você morre. Então me mate, eu prefiro morrer. Uau. Eu prefiro morrer, porque nós sabemos o que vimos e o que experimentamos. É nesse lugar que Deus deseja que eu e você chegamos. Discípulos amados de Deus, amigos de Deus. Já parou para pensar nisso? Nós vivemos um tempo de cristãos fracos, que não suportam pequenas pressões dentro do trabalho. Rodas aonde estão falando besteiras, escarnecendo muitas vezes o nome de Jesus e está lá rindo. Pessoas fracas. Quem dirá alguém chegar e falar assim: negue a Jesus ou você morre. Pare de falar de Jesus ou eu vou te matar. Eu não tenho dúvida qual vai ser a reação desse tipo de pessoa. Mas em nome de Jesus, a igreja do fim não vai ter essa característica. Nós vamos ser homens e mulheres de caráter aprovado, que vão suportar as pressões do fim. Você vai falar: eis-me aqui, porque é muito fácil falar: eis-me aqui, eu quero te servir. Então tá bom, então eu vou te colocar lá na política. Quero ver quem você vai ser lá. Essa é a realidade. Posso ouvir um amém? Mas deixa eu falar algo aqui para vocês. O texto aqui, Mateus 5:6, estamos bem no horário, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, eu acho muito interessante aqui a maneira que Jesus está falando sobre ter fome e sede, porque a fome e a sede está totalmente conectado com o nosso sustento. É a nossa sobrevivência. Então uma criança, ela já sai do ventre da sua mãe chorando, porque ela já está em busca do primeiro mamar e ela quer se nutrir, ela quer se alimentar. E depois de um tempo essa criança está sempre ali precisando de ser amamentada, ela quer o leite, ela vai chorar. Então a sede e a fome está totalmente atrelada à nossa situação física e de sustento. Nós precisamos da água e do pão, sim ou não? Sim ou não? E quando Jesus está falando sobre fome e sede de justiça, existem duas maneiras de enxergar isso aqui na palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai trazer dois caminhos sobre justiça para nós. Então existe a justiça de Deus e existe também a justiça social. E a gente vai ver aqui alguns textos para que você entenda profundamente o que Jesus está querendo dizer em ter fome e sede de justiça. Então o profeta Amós, ele vai falar, você pode só acompanhar, profeta Amós capítulo 8, versículo 11, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O profeta Amós está falando isso, que havia um dia onde ia vir fome e sede sobre a terra, mas não fome e sede de água e de pão, para o nosso físico, mas das palavras do Senhor. Então, as palavras de Deus, elas são as palavras que nos nutrem, nos alimentam, matam a nossa sede e nutrem o nosso organismo. Amém? Glória a Deus. O próprio Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em todo momento, nós vamos ver essa linguagem. Fome e sede. Então eu e você precisamos ansiar ter fome e sede de justiça. Então já vamos chegar aí para entender isso. Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Amém? Então entenda que fome e sede fala do pão, fala da água que mata a sede, o pão que mata a fome. Então da mesma forma que os nossos corpos, nosso físico precisa ser sustentado, o nosso espírito precisa ser sustentado. Amém? Amém?
Agora, a gente vai encontrar na palavra de Deus, assim, dois caminhos de justiça. A primeira justiça que a gente vê é a justiça de Deus, que foi imputada na minha vida e na sua vida por meio de Cristo Jesus, que morreu no meu lugar e seu lugar. Por isso nós fomos justificados. Amém? Essa é a justiça de Deus. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim, o apóstolo Paulo falando, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele está falando de Jesus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então olhe para quem está do seu lado e diga assim, você foi feito justiça de Deus. Então ele está dizendo aqui, aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos justificados. Agora entendamos, só entramos no reino dos céus através dessa revelação, da justificação de Jesus Cristo. Amém? Então o escrito de dívida, ele foi pago, e não existe mais acusação sobre você e sobre mim. Amém? Porque eu e você deveríamos estar no lugar de Jesus Cristo. E ele se fez justiça por nós, é a justiça de Deus, amém? Nós fomos feitos justos, em nome de Jesus. Então, nós só entramos no reino dos céus através dessa revelação, através dessa justiça, amém? Você, a pessoa que está do seu lado, ninguém entra no reino dos céus por justiça própria. E isso existe uma confusão, porque a Bíblia vai falar sobre transbordarmos nos atos de justiça. Existe uma outra justiça que eu e você precisamos viver. Mas essa justiça, que é a justiça social que nós vamos ver na Bíblia, ela não te coloca dentro do reino de Deus. A única justiça que te introduz no reino dos céus é a justiça de Deus. Amém? Então vai guardando isso aí para você não esquecer. Então nós não entramos no reino por justiça própria. Então essa justiça recebemos unicamente e exclusivamente pela fé. Então como que eu recebo essa justificação? Pela fé em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por mim na cruz. Alguém que não tinha pecado se fez pecado por mim. Então a ira de Deus estava sobre nós, mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar, Ele foi para a cruz e a ira de Deus foi depositada no corpo de Jesus. Ele se fez pecado, Ele pegou o pecado de toda a humanidade e Ele se fez pecado, estava ali no corpo dele. Por isso que naquele momento da crucificação, Ele foi rejeitado. Porque o próprio Deus não tem comunhão com o pecado. E essa revelação precisa estar muito clara para você. Como que eu desfruto dessa justificação? Como que eu vivo em novidade de vida? E você entender essa revelação de ser justificado é você mais não ser preso nas práticas pecaminosas. Você não é mais escravo da tua antiga vida. Você não é mais escravo do pecado. Você não precisa mais viver da maneira que você vivia. E você precisa se apropriar dessa verdade em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E como que você faz isso? Pela fé. Você crê que Jesus morreu por você e pela fé você se apropria dessa justiça, porque é apenas através dessa justiça que você entrará no reino do Senhor. Amém? Então, se temos fome e sede, seremos saciados, diz o texto. Mas saciados de quê? Não teremos o sentimento da falta. Amém, queridos? Caminhamos pela fé sobre a verdade da justificação. Não somos mais escravos de pecado e podemos andar em santidade e obediência. Não somos mais escravos do pecado. E eu e você agora podemos desfrutar e andar em santidade e obediência a Deus. Amém? Sem culpa do nosso passado. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Agora nós andamos em novidade de vida. Amém? Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então você desfruta dessa justiça, se apropriando dela pela fé. Em outro momento nós vamos ver a justiça social. E como que seria essa justiça social? É como nós olhamos e tratamos o próximo. Amém? Agora, entretanto, contudo, entretanto, não é essa justiça que nos fará entrar nos céus. Amém? Agora, sem sombra de dúvidas, você precisa transbordar em atos de justiça. Amém? Nessa esfera social, o que
nós fazemos pelas pessoas. Então primeiro você se apropria dessa justiça, você foi justificado e agora você caminha em novidade de vida, você é uma nova pessoa, você tem Cristo Jesus, você foi salvo, você tem a revelação que você está sendo salvo, está desenvolvendo a sua salvação, você já conquistou com Cristo todas as coisas, você é cordeiro com Cristo Jesus, você está sentado nas regiões celestiais com Ele, você já foi abençoado com toda sorte de bênção, e depois dessa grande revelação que você foi justificado, você começa a praticar os atos de justiça, que é a justiça social, que tem a ver com o que você faz com os seus irmãos. Olha o que diz Salmos 82, Salmos 82, no capítulo, Salmos 82, versículo 1 a versículo 4, pode colocar aqui Salmos 82, 1 a 4. Amém, diz assim: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Então a própria palavra ela está dizendo para nós e nos ensina que essa é uma prática nossa, amém? Então, entenda que eu coloquei aqui porque precisa existir essa ordem, amém? Então tem pessoas que acreditam que por serem pessoas boas e praticarem boas obras, elas vão entrar no reino dos céus, mas elas estão enganadas, porque nós só conseguimos desfrutar dessa realidade do reino dos céus através da justificação, através da revelação da obra da cruz. Então, gente, de verdade, qualquer tipo de benfeitoria, coisas que as pessoas fazem para as pessoas, órfãos, viúvos, está tudo certo, ainda bem que estão sendo ajudadas, mas é assistencialismo. Aonde Jesus Cristo não está, se torna apenas assistencialismo. Então o desejo de Deus não é apenas que nós venhamos cuidar das necessidades básicas das pessoas, mas é das necessidades básicas e do coração dessas pessoas. O próprio salmista está dizendo isso aqui: arranque essas pessoas das mãos dos ímpios. São pessoas que estão escravizadas. O ímpio precisa, literalmente nascer de novo. Ele precisa conhecer Jesus. Elas estão sendo escravizadas pelo pecado e sendo subjugadas muitas vezes na mão dos ímpios. E elas precisam se tornar filhas e filhos de Deus. Amém? Amém? Então entenda que existe uma maneira que a palavra de Deus ele estabelece sobre justiça. Então é sobre esses dois campos. Amém? Você tem a revelação que foi justificado. Agora que você entende que é uma pessoa abençoada, começa a praticar coisas maravilhosas para as pessoas. Você começa a ajudar. Você começa a estender sua mão, como muitas igrejas estão fazendo nesses tempos. Nós temos pessoas precisando de ajuda no Rio Grande do Sul. Pastor, mas não é responsabilidade do governo ajudar aquelas pessoas? Sim, uma parcela é responsabilidade do governo. Mas esse é um grande risco, que é um problema que a igreja vive muitas vezes. Ela sempre quer terceirizar uma responsabilidade dela para o Estado. Tem alguém aqui comigo? Dá um amém. Ok, nós pagamos impostos, eles são irresponsáveis, porque eles estão fazendo muitas vezes de maneira muito errada. Todas as coisas. Desde benfeitorias, tem uma obra aqui na cidade que faz 30 anos que não terminam. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pessoas precisando no Rio Grande do Sul e uma demora surreal para vir uma ajuda financeira do governo. Não quero nem entrar muito nesse tema aí. Mas Deus espera de nós, da igreja dele. Nossa responsabilidade, cuidar dos necessitados. Amém? Do órfão, da viúva. São os atos de justiça. Se você é curioso, já entrou lá no nosso aplicativo e colocou no Sobre Nós, onde tem a visão da igreja, vai estar escrito lá isso. Através dos atos de justiça, tocar a sociedade. Amém? Então você não toca a sociedade falando que você é melhor que ela em alguma coisa, mas você toca servindo ela. Porque o alimento que nós temos para dar é um alimento natural e espiritual. E as pessoas precisam de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito tudo isso, entendendo sobre a justiça, Mateus 5,6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aleluia! Louvado seja Deus! É alguém que anseia
a justiça de Deus. É alguém que tem fome e sede. E sabe como que isso se expressa na sua vida? Você se entregando cada vez mais para o Senhor. Você sendo alguém mais devoto, mais entregue, um maior adorador. Amém? Se prostrando cada vez mais, buscando Deus a cada vez mais. Olhando na palavra e obedecendo os seus mandamentos. Pessoas que anseiam pela justiça de Deus. É sobre isso que está falando. Amém? Homens e mulheres segundo o caráter de Deus. Aleluia. Agora mais, estamos bem no finzinho. Pode anotar aí um sexto ponto para trilharmos uma jornada de transformação. Sexto ponto. Perdoe a todos que lhe têm ferido. Não estou dizendo que isso aqui é fácil. Amém? Muitas vezes você vai precisar de muita ajuda do próprio Espírito Santo, de Deus, de pessoas. Mas não tem outro caminho, meu irmão. Você precisa perdoar as pessoas que lhe feriram. Nós sabemos, tem tantas pessoas que saem machucadas, foram machucadas em casamentos, em lugares, em igrejas. Mas uma coisa eu sei, se você foi ferido na igreja, é na igreja que você vai ser curado. Amém? O ruim é quando você foi ferido talvez em algum outro lugar que você não pode ser curado lá. Mas tem alguém que em algum momento, se você foi ferido por alguma instituição religiosa, não vou falar igreja, se tem um lugar de cura, é onde Jesus Cristo habita, onde Ele está, no corpo dEle. Onde o sangue dEle corre, a vida. Amém? Bem-aventurados os misericordiosos. Tem alguém aqui que está exalando misericórdia? Mateus 5, 7 e 9 diz: misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Você está curado da amargura quando você pode pedir perdão livremente para alguém. E quando você está curado e você pede perdão para alguém, você vai liberar cura sobre a vida dessa pessoa. Posso ouvir amém, gente? Aleluia, louvado seja Deus. Você pede perdão para essa pessoa e naquele exato momento Deus já está abençoando a outra pessoa que te feriu. Essa é uma das coisas mais extraordinárias que pode acontecer com alguém, amém? É você pedir perdão. Libera perdão, amém, irmão? Na matemática do reino é isso, não tem escapatória para nós. Lembra do texto, 70 vezes 7? Nem precisa fazer conta. Tem a ver com... Amém. Já vamos fazer isso. Recebi um recadinho aqui, a gente vai levantar aqui uma oração. Então no último ponto a gente já vai orar. Amém. Bem-aventurados os pacificadores, os misericordiosos, que sua vida seja cheia de misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Último ponto aqui para você experimentar uma transformação. Aceite o desafio de ajudar outros a se recuperarem também. Aceite o desafio de ajudar outras pessoas a se recuperarem. Mateus 5, 10, 11. Mateus 5, 10, 11. Continuando as bem-aventuranças. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados serão vocês por minha causa. Deus está falando assim: abençoados são vocês quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. Isso a gente vê ilustrado muito claro, vivo, na vida dos apóstolos e discípulos, sim ou não? Então deixe Deus mudar a sua vida e aceite ser usado para mudar a vida das outras pessoas, amém? Então quando você decide ser transformado, o benefício não para em você, mas toca outras pessoas, amém? Posso ouvir um amém, gente? Louvado seja Deus. Somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Amém, gente? Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé.
Eu já faço daí a conclusão da mensagem aqui com uma oração. Quero chamar aqui o Marcos, se puder vir aqui. Vamos levantar. Tá. Deixa eu pegar um outro microfone. Vamos ter um tempo aqui de oração pelo apóstolo. Ele já está aqui no Brasil, mas ele está com muito mal-estar, está com dor no peito, dor nas pernas, não está muito bem. Sem sombra de dúvidas, aí o inimigo querendo assolar, tocar a vida dele. Vamos levantar um clamor, vamos orar por ele, porque a oração, ela tem poder, amém? É por isso que nós oramos sempre. Então o Marcos vai estar levantando uma oração. Feche seus olhos, levante as suas mãos, mentalize aí o apóstolo e interceda junto aqui com o Marcos. Aleluia, oramos. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, Senhor. Sim, Deus. Como igreja, Pai querido. Amém. Em favor do apóstolo Levi, Senhor. Nosso apóstolo, Pai querido, que tem, ó Pai, que se dedicado ao Teu favor, Pai, a Tua obra, Senhor Deus, se dedicado ao Teu reino, Senhor Deus. Sim, Deus. Ó Pai, nós pedimos o Teu favor sobre ele, Pai. Amém. Pai querido, vem com a Tua graça, Senhor Deus. Vem com a manifestação da Tua glória sobre ele, Pai querido. Principalmente no físico agora, Pai. Foram dias, Senhor Deus, de muita batalha, Amém, Pai, dias de muitas lutas, Senhor Deus, dias de muitas Declaramos guerras, sobre ó, a Pai vida querido. dele, todo mal-estar vai Senhor embora, Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido, nós pedimos que todo mal-estar caia por terra agora, Senhor. Nós pedimos, Senhor Deus, que, ó Pai querido, que tudo aquilo que ele vem sentindo no físico dele, Senhor Deus, o Senhor possa estar, Pai querido, com as suas mãos, ó Pai querido, derramando, Senhor Deus, todo o bálsamo de cura, Senhor Deus, restaurando a saúde dele por completo, Amém, Senhor Deus. Em Restaure nome as de emoções, ó Pai querido. Restaure a parte física, Senhor Deus. Restaure a parte emocional, ó Pai querido. Fortalece no espírito, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, para que ele possa ser assistido, Senhor Deus, pelo Espírito Santo do Senhor agora, ó Pai querido. E receber, ó Pai, a injeção do céu, Senhor Deus, onde vai trazer a cura, vai trazer, Senhor Deus, toda parte do seu físico sendo estabilizado agora em nome de Jesus. Em nome de Deus. Jesus. Pai querido, foi uma viagem longa, foi uma semana difícil, Senhor Deus, com todas essas notícias, ó Pai querido. Verdade, e também, Pai querido, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, ele agora nesse retorno, Senhor Deus. Ele, a profeta, Senhor Deus, o Marcelo Zílio, Pai querido, o pastor Hamilton, Senhor Deus, a pastora Nilce, ó Pai querido, traga eles em segurança para Curitiba, em nome de Jesus, ó Pai. Enquanto eles estiverem na estrada, esteja cuidando do físico deles também, Senhor Deus. Esteja cuidando deles, ó Pai querido, em nome de Jesus, liberando uma unção específica, Pai querido, para esta viagem, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E que, ó Pai querido, toda a parte de saúde deles agora possa estar sendo estabilizada, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos como igreja, cobrindo a vida deles, ó Pai. Nós oramos como igreja e como reino, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, levantando um clamor diante de Ti, ó Pai querido, e nós cremos no que a Tua palavra diz, que basta uma palavra Sua, Pai querido, para que tudo se transforme, basta uma ordem Sua, Pai querido, para que tudo se mova, ó Pai querido, em favor do apóstolo, Pai, em favor da profeta Rusil, em favor dos pastores, ó Pai, e do Marcelo também, que vai estar vindo para Curitiba, Senhor, e em nome de Jesus que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome, nós confiamos somente em Ti, Espírito Santo, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Curado em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Quero falar só mais algumas coisas aqui. Nós vamos orar, amém? Prestem atenção aqui. Dê de presente sua atenção. Então, somente o relacionamento com Jesus pode restaurar o seu propósito de vida. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Todo o restante é apenas existir. Então existem algumas pessoas que simplesmente existem. Mas viver com os propósitos dos céus é a única maneira de verdade de viver. Amém? Amém? Vou fazer um paralelo para você entender algo aqui. Nós, filhos de Deus, nós acreditamos a respeito de transformação, de olharmos para nós mesmos de uma maneira. A ciência vê de outra. A psicanálise, ela chama de 3 eus. O que eu penso que eu sou, o que os outros pensam que eu sou, e terceiro, o eu em que eu realmente sou, que segundo a psicanálise é impossível de se conhecer plenamente. Agora nós, a Igreja de Cristo, filhos de Deus, nós acreditamos de uma forma diferente tudo isso. Primeiro, o eu que eu penso que eu sou, o eu que os outros pensam que sou,
o eu em que eu me tornei, e 4, o eu em que eu posso me tornar nas mãos de Deus. Então não importa, você olha para si, você olha para dentro de você, e você pode ver, olha, Deus pode transformar o meu eu, Deus pode transformar o meu coração. Essa é a verdade do Evangelho, amém, igreja? Amém? O real crescimento espiritual jamais, em nome de Jesus, será uma busca individual e solitária. Olha que tremendo isso aqui. Eu anotei um texto, tem um pensador desse tempo, o Rick Warren, eu gosto muito das suas literaturas. Ele diz assim: o real crescimento espiritual jamais será uma busca individual e solitária. A maturidade é alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade e na vida da igreja. Uau! Isso aqui é precioso demais. Então o seu crescimento espiritual, a sua transformação, jamais será alcançada se você buscar individualmente isso, sozinho, de uma maneira solitária. A maturidade será alcançada por meio dos relacionamentos e da vida em comunidade. Por que nós insistimos a maneira de caminhar, célula, igreja, estar junto, e comunhão, e na igreja, e nós juntos, unidos? Porque Deus libera a bênção na unidade, amém? Aleluia! E a sua maturidade, ela vai ser alcançada por meio desses relacionamentos, não buscando de uma maneira solitária. Mateus 5,12, alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus. Aleluia! Ao lado de Jesus você nunca vai perder definitivamente nada, porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! Quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! A mesma força que você tem aplicado em sua dor pode ser aplicada em sua cura. Então não tem ninguém que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Mas para você ser transformado, você precisa dar um passo de fé e reconhecer que você precisa. Aleluia! Filipenses 1, capítulo 6, última base nossa. Paulo aos Filipenses: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus por essa palavra. Então é um tempo, são dias de transformações, amém? Nós vamos encerrar esse momento aqui com um período de oração e com uma adoração. E que de alguma maneira, você que está em casa também, que essa palavra tenha chegado até o seu coração. A salvação, ela é a porta de entrada. Mas no caminho com Jesus Cristo, na vida que nós estamos hoje com Ele, Deus deseja que eu e você desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor, e que nós venhamos buscar a transformação dentro de nós. Você pode terminar esse mês de maio muito melhor da maneira que você iniciou ele. Você pode entrar no mês de junho muito melhor do que você pensaria que você ia entrar, pela maneira que você vai apresentar o seu coração diante para o Senhor. É um momento que você faz uma reflexão de si mesmo. Fala: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. O Senhor precisa mudar o meu caráter, precisa mudar a maneira de pensar. Eu quero fazer uma oração com você, e que você faça essa oração com fé, amém? Amém? Enquanto nós levantamos também uma canção aqui. Se você tem dificuldade de fazer essa oração, você pode vir aqui, e a nossa liderança, o pessoal aqui vai orar com você. Vou orar com você também. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí. Oh Jesus, nós reconhecemos que o Senhor está aqui. Pai, nós reconhecemos no seu poder. Pai, nós reconhecemos que o Senhor pode tocar cada vida, cada coração e gerar uma transformação. Espírito Santo de Deus, que nesses minutos o Senhor mostre o coração de cada um para si mesmo. Essa é uma noite de olhar para nós mesmos, é uma noite de arrependimento, é uma noite de entrega a Ti. Pai, nós não queremos ser pessoas conhecidas por
fazer coisas boas, ou até mesmo ser apenas usado por Deus. Mas nós queremos e buscamos ter um caráter aprovado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que o desejo do Senhor é que a igreja tenha um caráter aprovado. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres sendo transformados pelo Senhor. Queridos, a sua transformação começa na medida que você reconhece que precisa e se arrepende. Que nesse momento você comece a apresentar o seu coração e faça a sua oração para o Senhor. Pai da glória, nós apresentamos cada vida que está aqui. Pai da glória, nós apresentamos cada pessoa que está aqui. Nós apresentamos cada vida que está lá nas casas. Pai, essa é uma noite de transformação. Essa é uma noite de rendição. Essa é uma noite de apresentar os nossos pensamentos, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa diante de Ti. Pai, nós não podemos ser pessoas conhecidas como pessoas que negligenciam aquilo que precisa ser feito. Pai, eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres que vivem segundo os seus mandamentos, homens e mulheres que são transformados na medida que reconhecem que precisam. Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso para convencer o homem. Não é as minhas palavras, não é a maneira que eu falei, mas é a palavra de Deus, é o próprio Espírito Santo que pode convencer o homem, cada vida que está aqui, cada coração, e que nesse momento agora o Espírito Santo comece a tocar as vidas. Toca agora, Pai, em nome de Jesus, trazendo consciência daquilo que precisa ser mudado, trazendo revelação da obra da cruz, trazendo a revelação da justificação, trazendo a grande revelação da nova natureza. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres que já receberam uma nova natureza. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres transformados, homens e mulheres em nome de Jesus, cheios da glória de Deus. Pai, eu quero declarar, bem-aventurados são aqueles que têm corações puros, bem-aventurados são os pobres de espírito. Eu declaro em nome de Jesus, humildade, Pai. Que o Espírito Santo venha e ministre os corações com a humildade de Jesus Cristo. Homens e mulheres que reconhecem que precisam de Jesus. Homens e mulheres que perdoam facilmente. Homens e mulheres que reconhecem que precisam da igreja. Homens e mulheres que reconhecem que precisam um dos outros. Homens e mulheres que entregam aos pés da cruz o seu coração, a sua vida, as suas situações, que reconhecem que são fracos, para que a força do Senhor se manifeste em cada vida. Pai, a sua força, Pai, vai se manifestar em nós quando nós reconhecemos que somos fracos. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai liberar algo sobre cada vida hoje. Mas novamente, Pai, um novo coração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça a sua oração, feche os seus olhos em nome de Jesus, enquanto nós adoramos com uma canção. Dê de presente para o Senhor 2 minutos de adoração genuína, de uma adoração verdadeira. Apresente o seu coração e reconheça como você está e o que você precisa mudar. Sim, Deus. Sim, Deus.